A minha dica para a prova de história vai no sentido de que entendamos que vivemos um tempo de avassaladora agressividade neoliberal que implica em desmonte de toda e qualquer garantia previdenciária, trabalhista, qualquer forma de regulamentação das relações capital-trabalho, que está na cartilha do neoliberalismo, não é isso? Bem, ao ponto extremado, por exemplo, de se extinguir o Ministério do Trabalho. Se isso ocorre hoje, é razoável pensar que nós tivemos um processo de construção dessas garantias trabalhistas e previdenciárias, de efetivo ganhos salariais e legais, e que essa estrutura toda é montada durante a era Vargas. Entendamos ou não nos esqueçamos de que Vargas representa o populismo no Brasil. O projeto populista na América Latina implica em superar o velho modelo oligárquico que antecede a crise de 29, que se baseava então na agroexportação dependente, e a partir de uma repactuação de novos grupos hegemônicos, o líder populista, no caso brasileiro especificamente o Getúlio Vargas, assentado no chamado Estado de Compromisso, vai ser o conceptor de um projeto de desenvolvimento capitalista num outro patamar, de uma economia urbana, industrializada, modernizada e diversificada. Inevitavelmente isso implica na criação de grandes centros urbanos, na formação de grandes centros urbanos e com uma enorme concentração operária. Isso faz com que os líderes populistas, de uma forma geral, e aí eu volto ao Brasil, reduzindo a Vargas, tivessem a compreensão de que era necessário mudar a relação que o Estado tinha para com o operariado. Por exemplo, na República Velha, nós escutávamos da boca de Arthur Bernardes que não havia questão social, havia questão de polícia. Nós vimos a chamada Lei Adolfo Gordo, de 1907, durante o governo do Afonso Pena. Nós vimos a própria Lei Celeradas, de 1922, não é? Que tinha um caráter extremamente repressivo. Não é? Ao tempo das oligarquias, ao tempo da República Velha, a relação do Estado com os movimentos sociais, de uma forma geral, e principalmente do movimento operário, era de criminalização e de repressão pura. Agora, a partir da construção das bases de um modelo populista de desenvolvimentismo, nós vamos perceber que a política é outra. O Estado busca antecipar-se às esquerdas ou à influência das esquerdas na vanguarda do movimento operário. O Estado sabe que para isso ele vai ter que fazer concessões e as faz, não é? Concessão, repito, trabalhista, concessão salarial, concessões legais e concessões previdenciárias. E o Vargas faz isso muito bem feito. O auge de tudo isso é a compilação das legislações residuais em um único ato consolidado a partir de 1942 pela CLT. É óbvio, não é, que paralelamente a isso há uma brutal repressão às esquerdas, há uma política de cooptação de forma paternalista em relação à classe operária, há uma estrutura sindical intolerante com quem buscava liberdade sindical, porque era baseada num sistema piramidal de um sindicalismo unitarista e verticalizado, sob controle do Estado, não é? Mas é inegável que nós tivemos avanços consideráveis, até porque senão nós estaríamos chamando o operariado de uma classe de idiotas que é manipulado por Vargas, e não é isso. Quer dizer, as reivindicações acumuladas ao longo do crescimento do movimento operário, o Vargas soube atendê-las em parte e cooptá-los em boa parte, não é isso? E o que a gente vê, depois de uma tradição de mais de meio século, de uma legislação trabalhista consideravelmente boa, de uma política previdenciária mesmo que defasada, o que a gente vê é com muito amargura, com muita tristeza, o processo de desmonte disso. Então a dica que eu deixo para o aluno do gabarito é que ele busque fazer a comparação entre as políticas, ou a ausência de política, ou o desmonte das políticas por parte do Estado neoliberal, que está aí, não é? E como é que tudo isso foi estruturado ao longo da era Vargas. Essa comparação eu acho um elemento fundamental e fica, enfim, essa dica.